Olá, eu sou Raquel Filipov, líder de marketing para a América Latina e embaixadora da diversidade e inclusão da Manhattan. E esse é mais um episódio do podcast Siga o Líder. Na nossa série especial de diversidade e inclusão, traremos histórias inspiradoras de profissionais e empresas que atuam nessas áreas. E hoje nós temos como convidada a Melina Lopes, Melu, gerente de marketing e inclusão do Google Cloud e apresentadora do podcast Ouça Mais Alto, um programa sobre diversidade do Google Cloud, que inclusive tem uma temporada nova para vocês. Melina, seja muito bem-vinda ao podcast da Manhattan. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Pegando uma ideia do teu podcast, que eu achei o máximo. Não só do teu podcast, assisti um vídeo teu uma vez. Eu vou começar falando de você, né? Trazendo essa oportunidade para as pessoas que não conseguem te ver. A gente está falando de inclusão, então eu vou te abrir esse espaço, por favor. Traz pra gente esse momento de inclusão, pra gente aprender e começar a fazer aqui também. Perfeito. Esse, então, é o momento da audiodescrição, onde a gente deixa um pouco mais acessível, seja para pessoas que são cegas ou pessoas que neste momento não estão nos enxergando aqui no podcast. Então, para fazer a minha audiodescrição, para começar. Bom, primeiramente, meu nome é Melina Lopes. Se vocês estão sentindo um sotaque, é porque eu sou argentina, moro no Brasil faz mais ou menos 5 anos, e a minha autodescrição física seria: eu sou uma mulher branca, na América Latina, com pele clara, com sardas, cabelo preto cacheado um pouquinho além da altura dos ombros. Eu estou usando uma camiseta preta e um suéter vermelho de pelinho. Então vamos lá, deixa eu tentar fazer a minha também. Eu sou Raquel Filipov, eu tenho a pele branca, eu tenho os olhos claros, o cabelo curto, acima da altura dos ombros, loiro, e tô na minha casa. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, para mim é um prazer enorme ter você aqui. Você é uma profissional de comunicação, tá nessa área de tecnologia e também aporta muito de diversidade e inclusão. Você conseguiu juntar dois mundos que são muito interessantes e pessoalmente para mim interessam muito. Então, ter você aqui para mim é assim, sensacional. Vamos começar falando disso. Como que você consegue ficar girando esses pratinhos e contribuir para os dois mundos, a tecnologia e a diversidade e inclusão? Vamos lá. Eu acho que, primeiramente, tem sido um caminho de muito tempo. Eu estou no Google faz 10 anos. Eu brinco que sou uma criança na vida, mas que no Google já sou um dinossauro, porque as pessoas estão faz muito menos tempo, geralmente, do que eu. Se bem tem algumas outras pessoas como eu, mas, sobretudo, se você for olhar, por exemplo, a área de cloud, eu tenho 5 anos de time dentro da área de cloud, onde eu sou Product Marketing Manager, ou seja, eu trabalho com a parte de marketing, por isso geralmente falam que eu sou gerente de marketing de produto ou inclusão, porque faço um pouco das duas coisas, mas esse tem sido um caminho que eu tenho percorrido na minha carreira inteira, é algo que, inclusive, para quem estiver ouvindo e queira trabalhar com diversidade, todos nós podemos ser pessoas de diversidade, né? Como, em inglês a gente fala DEI practitioner, né? Quem pratica a diversidade, equidade e inclusão no trabalho, porque diversidade, equidade e inclusão pode ser colocada em tudo que a gente faz, pode ser algo que a gente faz é uma lente com a qual a gente olha para o mundo e olha para o nosso trabalho. Então, alguns exemplos das coisas que eu faço como pessoa que trabalha com marketing é ter um olhar de inclusão dentro das coisas que eu já faria normalmente. Então, um exemplo que eu posso contar que é super interessante, que eu trabalhei com parceiros incríveis, é do ano passado. Eu lidero o marketing do segmento de desenvolvedores, criando comunidade e criando oportunidades de aprendizado para essas pessoas. Para pessoas que querem aprender mais e ganhar habilidades em cloud para o mercado da América Latina. Então, uma das coisas que eu fiz no ano passado era que a gente ia fazer o nosso evento anual para desenvolvedores e, ao invés da gente fazer uma coisa mais tradicional, talvez, como fazer um evento em um local aqui em São Paulo, sendo em um hotel ou em um lugar como alugado, digamos, que seja específico para eventos, o que eu propus para o time foi pensar um pouco mais além em quem queria ser essa audiência que iria vir, porque o evento iria ser híbrido, que essa é uma coisa que a gente pensa bastante, né? Hoje em dia a gente faz, quase todos os nossos eventos são híbridos, a gente tem uma parte virtual
e uma parte presencial. E essa parte virtual, ela é acessível para todo mundo que estiver no computador. Então, por que não fazer a parte presencial em outra cidade que não fosse São Paulo? Por que não sair daquele famoso eixo Rio-São Paulo, que a gente sempre reclama que tudo acontece lá, mas a gente acaba nunca mudando a estratégia. Então, o que a gente fez, e o que eu propus para o time, foi a gente levar o evento para Salvador, porque a gente sabe que justamente a população de Salvador é 84% negra, é a cidade mais negra por fora da África. Então, organicamente, se a gente fizer um evento lá, iriam ter muitos mais candidatos negros para virem para o evento e para aprenderem e para ter uma presença que talvez o Google não estaria lá todos os anos, por exemplo. Então, esse é um exemplo assim que foi uma ideia que eu tive que foi para pensar em diversidade dentro do trabalho que eu faço. Então, até para dar um exemplo justamente para quem estiver pensando aqui, bom, como que eu posso pensar em algo dentro do meu escopo, né? Muito interessante. E eu identifico com isso também, porque acabou acontecendo organicamente para mim. É um olhar que eu tenho, é uma coisa que me importa, e eu comecei a estudar, ler sobre isso, participar de palestra, e fui aprendendo coisas que eu não aprenderia na vida, sabe? Foram coisas que eu precisei ler. Você até fala disso em um podcast, né? Sobre racismo, num dos seus podcasts que está falando sobre racismo, que se você colocar isso como uma doença, é um problema. Você tem que ir ao médico, você precisa de ajuda, né? E você precisa estudar. Se você descobrir que você está com um problema, você vai tentar entender para resolver. E sozinha, você não vai conseguir resolver. Você precisa de um médico, você precisa de orientação. E foi mais ou menos o que acabou acontecendo comigo. E eu acabei trazendo para Manhattan uma olhar que as pessoas não estavam tendo, e sem nenhum tipo de maldade, talvez nem racismo era um exemplo para você. A gente fez uma campanha e tinha uma caixa de supermercado. Essa caixa de supermercado era uma mulher negra. E aí tinha o gerente de TI. O gerente de TI era um homem branco. Então, assim, a gente não estava ajudando. Essas representações que a gente sempre tem. Exatamente. E aí, esse tipo de informação, né, esse olhar eu comecei a trazer, e isso acabou organicamente me trazendo essa responsabilidade. Hoje eu tenho que fazer isso. O time conta comigo para trazer esse olhar, e na verdade acabei virando também uma evangelizadora do nosso time. Existe um programa legal, mas eu quero, hoje não é para falar da Manhattan, a gente quer justamente falar da Google. Eu acho muito legal o que você traz de como uma pessoa que não estava necessariamente associada ao time de diversidade ou ao time de recursos humanos acabou trazendo esse olhar, e como esse olhar pode ser contagiado também, contagiado entre aspas, já que a gente está com a linguagem mais médica de pensar, bom, quando eu tenho vieses inconscientes, como que eu posso torná-los conscientes, é pensar nisso como uma doença, né? Como, o que você faz quando você descobre que tem uma doença? Primeiro você pesquisa sozinha, depois você vai no médico, você vai até em outro médico, você consulta especialistas, você fala com pessoas que cuidaram de pessoas que tinham essa doença, etc. Então, é importante quando a gente começa essa pesquisa, que o resto das pessoas também da organização possam ir se contagiando disso também e fazendo essa pesquisa. E, obviamente, que tenha condições estruturais que permitam com que as pessoas façam essa pesquisa, que tenham o espaço, o tempo, a liberdade de poder dedicar esse espaço dentro da organização, né? Com certeza, com certeza. E agora, assim, me fala da Google, porque você não precisa saber muito de diversidade e inclusão, nem muito de atenção ao funcionário, ao empregado, ao colaborador, mas todo mundo sabe que a Google faz um trabalho muito legal nisso. De lá, desse olhar para o bem-estar do funcionário, foi expandindo, e essa questão de diversidade e inclusão virou uma das prioridades mais interessantes para vocês hoje, né? Então, conta para mim, como que é isso para vocês? Acho que dá pra gente fazer um episódio inteiro só disso, mas se você puder, assim, resumir um pouco dessa história pra gente. Eu acho que uma coisa interessante é que eu admiro muito do Google é que uma das primeiras coisas que foram feitas dentro do Google foi que em 2014 a Google publicou o primeiro relatório anual de diversidade. E isto foi uma instância super importante porque, por um lado,
fez com que a empresa tivesse que ser transparente sobre os seus próprios dados. A empresa decidiu abrir esses dados, né, demográficos da sua própria força de trabalho e onde queria focar os esforços para para trazer mais diversidade para o quadro de colaboradores, mas também isso fez com que tivesse um efeito no resto da indústria e hoje em dia você vê a maioria das empresas de tecnologia publicando seu próprio relatório anual de diversidade. Isso, inclusive, contagiou outras indústrias. Então, isso está muito no DNA de mostrar isto e de tentar gerar uma mudança cross-sector, né? Como dentro do setor como um todo, dentro da indústria como um todo. Então, isso é das primeiras coisas que eu admiro muito do Google. E depois tem outras coisas que eu acho que, para quem estiver ouvindo que não tiver uma empresa enorme e não puder, talvez, publicar, porque talvez são 30 colaboradores e não possa agregar dados sem que sejam associáveis diretamente a seus colaboradores, tem outras coisas que o Google faz que são interessantes e que outras empresas fazem também, porque não é que a resposta venha especificamente da gente. Acho que são boas práticas que se compartilham no setor e que cada empresa vai ter que entender como que funciona melhor no seu setor e na sua própria organização. Mas outras coisas legais que existem, que podem ser feitas, são, por um lado, ter conselhos de diversidade, né, como grupos que trabalhem em certas ações. Então, por exemplo, pode ter comitês raciais, pode ter comitês que tenham a ver com gênero, que tenham a ver com gênero num sentido mais expansivo, não apenas com mulheres, né, com a comunidade LGBTQIAP+. Então, esses comitês podem se juntar para certas, como um squad, como uma ação que podem entrar, fazer uma ação específica e depois se dissolver e criar outros grupos para outras tarefas. Temos também os grupos de afinidade, né, que são justamente espaços onde se cria uma área comum para pessoas de certos grupos subrepresentados, geralmente, poderem se juntar e ficarem em comunidade e poderem também receber aliados que estejam querendo contribuir nessa causa, por essa inclusão, por essa maior equidade, seja equidade racial ou seja de gênero. Então, essas são algumas coisas que eu posso trazer que eu acho que são super interessantes e outras coisas legais também, como, por exemplo, não apenas a questão dos treinamentos, porque eu acho que muitas vezes é o primeiro que a gente pensa, bom, vamos fazer um treinamento de diversidade. É o mês da mulher, vamos pensar em um treinamento para equidade de gênero. É junho, então vamos pensar no orgulho. É novembro no Brasil, então vamos pensar em raça. Eu acho que pensar além de apenas um treinamento, pensar como a gente muda a estrutura da empresa para que ela possa receber melhor as pessoas que são desses grupos subrepresentados, para que elas se sintam incluídas e para que elas sintam um senso de pertencimento a essa organização. E isso vai mudar muito dependendo de cada empresa, mas o que eu posso dizer é que todo mundo tem que estar alinhado, não é apenas algo que é apenas, digamos, os estagiários ou as pessoas mais júnior ou mais jovens, que geralmente estão mais associadas a terem uma mente mais aberta, a serem mais modernas, o que for, vão fazer. Isso tem que vir de todo mundo com um esforço conjunto, né, dos gerentes, dos colaboradores que são individuais, que não estão gerindo pessoas, e enfim, de todos os departamentos de recursos humanos, marketing, ou negócio, enfim. Super interessante as coisas que a forma como você comentou, porque é uma verdade que eu tenho muito clara também, né, Lua? É super importante a gente recrutar diversidade, ter esse olhar, mas talvez mais importante do que o cuidado inicial com o recrutamento é você inicialmente focar em reter os teus talentos, e não só reter os teus talentos diversos, mas você dar a voz para eles, eles realmente sentirem que eles podem se manifestar, eles não sentirem ali, puxa, nossa, eu estou aqui numa reunião, eu sou a única mulher, deixa eu ficar quietinha porque só tem homem. Não, fazer essas mulheres se sentirem importantes. Você é a única mulher, por favor, fala o que você tem para contribuir dessa perspectiva, como mulher, né? Ou qualquer outra minoria. Eu detesto ficar mencionando as minorias porque eu fico com medo de esquecer minoria importante. Então, por favor, aceitem o meu pacote minoria. E que muitas vezes nem é minoria no mundo fora, né, da empresa. Muitas vezes a maioria, ou são a metade da população, ou mais da metade, né? Então é interessante também pensar nisso, como quais são os grupos que a gente chama de subrepresentados dentro da tecnologia, mas que na verdade são minorizados. Tem algo que
tem acontecido, né? Não é apenas que são minorias. Muito legal, adorei. Eu vou incorporar essa terminologia também, porque é a pura verdade. Os grupos subrepresentados. Então, acho que esse era o ponto, né? Eu concordo muito e também trazendo um pouquinho da minha experiência na Manhattan, a gente, no time de marketing, a gente está com um trabalho super bacana, focado nisso, em escutar as pessoas. É o que a gente consegue fazer com pouquíssimas ferramentas, sabe? É algo que todo mundo pode fazer. Você não precisa ser um especialista em diversidade e inclusão, você não precisa ser do RH, você não precisa ser um super tomador de decisão. Ter esse olhar e esse cuidado para que esses grupos subrepresentados possam, e por favor, se manifestem, né? Sejam parte, pertençam. É uma contribuição que todo mundo pode trazer. Aproveitando, Melina, que a gente está falando de ideias, né, e do que empresas podem fazer e como elas têm trabalhado isso. A Google realizou uma pesquisa com profissionais de TI e o resultado mostra que 71% dos entrevistados trocaria as suas empresas por uma organização com equipes e ações focadas em diversidade e inclusão. Achei isso o máximo. Assim, o número em si eu nunca imaginei que fosse ser tão grande. Imaginei sim que fosse importante, mas realmente 71% me impressionou, né? Quanto que as pessoas se importam, né? Exato. Com a equidade. E pra gente, assim, parênteses também, né? Se você tem vontade de ser um embaixador de diversidade e inclusão, se você quer trazer isso, munir-se de números é um grande aliado também, né? Para trazer essa conversa, Super. As pessoas vão te escutar muito mais se você conseguir trazer esse tipo de informação. Então, vamos para esse 71% aí, né? Olha só que impacto. Mas você está com o teu podcast, você está nessa jornada de diversidade e inclusão faz tempo. Conta pra gente alguma história que você te marcou muito no teu podcast, algum projeto que você sente que realmente fez a diferença. Eu posso contar um pouco da minha experiência trabalhando com a comunidade trans dentro do Google, que eu acho que pode servir até para pessoas que queiram contribuir com uma comunidade para a qual elas não fazem parte. No meu caso, eu sou uma pessoa cis, ou seja, digamos, tem as pessoas cis e as pessoas trans. Eu me identifico com o gênero que foi me dado quando eu nasci, então isso faz com que eu seja uma pessoa cis. Então, se você está ouvindo e você se identificou com o que eu falei, você é uma pessoa cis também. As pessoas trans são as pessoas que não se identificam com o gênero que foi assignado a elas quando nasceram. Então, dentro disso, eu tenho feito um trabalho desde 2020 com a comunidade trans internamente dentro do Google. Então, o grupo de afinidade para pessoas trans dentro do Google, para todos os empregados trans que sejam parte do Google, tem uma conferência anual que se chama TransConf, que na época pré-pandemia acontecia presencialmente, hoje em dia são híbridos, são virtuais, enfim. E eu entrei nessa organização, dessa conferência interna do Google, justamente desde o meu lado mais de especialista de marketing, porque eu faço muitos eventos normalmente. Então, eu conseguia colocar em disponibilidade uma habilidade que iria servir para os organizadores, que seria útil para eles. E eu, obviamente, em contrapartida, pude conhecer gente incrível de diferentes países, no caso, porque o Google é uma empresa internacional, mas qualquer iniciativa que você faça onde você não é do grupo que você está tentando, digamos, ter o que se diz em inglês, allyship, né? Que é quando você é aliado, quando você exerce sua habilidade de ser aliado, porque a gente não pode se autodeclarar aliado. Isso é um pouco um título que as pessoas que são no grupo podem falar da gente, mas é difícil a gente falar que a gente é aliado, porque a gente está sempre em constante aprendizado e a gente vai errar, e isso é muito comum e vai continuar acontecendo. Então, até para, de novo, quem estiver nos ouvindo e já tenha errado, não acho que porque você errou, você tem que sair da conversa ou sair do trabalho que você estava fazendo. É muito importante que você continue, por mais de que você tenha errado, porque é muito comum errar. Então, dentro desse trabalho que eu fiz, eu fico muito feliz de ter podido acompanhar essa conferência durante diferentes anos, porque a cada ano eu consigo conhecer pessoas diferentes, de diferentes times, que vão organizando a conferência de uma maneira diferente, com focos diferentes. Então, tenho servido como vários tipos de pessoa dentro do time, e tem sido super interessante. Até na época, quando eu comecei a trabalhar, tinham pouquíssimas pessoas trans com as quais eu tinha um convívio, o que eu conhecia. Então, é super interessante também como
primeiramente, não só estar em contato com pessoas que são dos grupos que a gente quer exercer esse melhor allyship, mas também se ganhar como um letramento antes de chegar nesse grupo, acho super interessante e super importante também, porque muitas vezes isso vai fazer com que a gente reduza um pouco também a capacidade de errar que a gente tem com essas pessoas. Por mais que a gente esteja em uma posição ativa de querer ajudar, é muito importante que a gente tenha um letramento prévio, ou que a gente faça o esforço de ir e correr atrás de recursos antes de entrar em contato com as pessoas, e que o contato emocional, físico, digamos, de físico no sentido de estar no mesmo espaço físico com a pessoa, ou virtual, nos mundos híbridos que a gente vive hoje, é muito importante que a gente já vá com um pouco de bagagem sobre o assunto, para que as pessoas não tenham que explicar tudo para a gente. Uhum. Para a gente ser, de fato, útil à causa, útil a essa luta, esse ativismo, ou mesmo essas iniciativas que acontecem dentro das nossas organizações. Uhum. Então, se posso recomendar uma coisa é isso, como, obviamente, estar em contato com as pessoas, mas também a gente fazer o dever de casa, digamos. Para mim tem sido uma experiência interessante também, essa questão do allyship, aliado, alinhamento. Que não existe em português, né? Alguém me traz essa palavra em português, por favor. Aliadez. E eu vejo, assim, por exemplo, a Manhattan, a gente está nesse processo de criar esses grupos, a gente tem grupos subrepresentados de diferentes origens, e, enfim, e até as próprias motivações desses grupos são diferentes, sabe? Alguns grupos são só para essas pessoas terem um lugar seguro para conversar e compartilhar seus problemas e desafios e coisas que deram certo dentro do seu universo. Outros são para tentar educar e trazer mais consciência para as outras pessoas dos problemas que eles têm. Enfim, o meu ponto é, a Manhattan está nesse processo e está sendo uma jornada interessante para a gente. E eu me vejo nessa situação, né? Poxa, quero ajudar, quero fazer parte. Como eu posso ser um aliado sem me autodeclarar aliada, pelo ponto que você mesma trouxe, né? Será que eu vou servir para alguma coisa aqui nesse grupo? Mas o que eu tenho trazido muito, sabe, é tentar convencer esses grupos todos a acolherem aliados, né? Acolherem pessoas que não necessariamente fazem parte desse grupo, que podem potencialmente ser, porque eu acho que o grupo subrepresentado que não trabalha a educação das pessoas, das maiorias, dos privilegiados que tomam, infelizmente hoje a maioria deles são os que tomam as decisões nas empresas, eles estão perdendo uma oportunidade de trazer a própria mudança que eles mesmos querem, né? Então, me junto a você para encorajar as pessoas para serem mais curiosas, estudarem, se prepararem e tentarem se juntar para ver como elas podem servir esses grupos. Nossa, Raquel, e você fez uma pergunta que eu acho muito importante, que você falou, quando uma pessoa está tentando ajudar uma causa que não impacta diretamente, será que eu vou ser útil para essa luta? Eu acho que muitas vezes ser útil é simplesmente ouvir. A gente tem um impulso de falar, né, de tentar consertar o problema, especialmente porque, como a gente muitas vezes não enxerga o problema até bastante tarde na vida, digamos, quando a gente de fato aprende os problemas, ou pelo menos que vê a ponta do iceberg, porque muitas vezes não é que a gente aprende tudo de uma vez só e entende, ok, entendi, tem machismo, tem racismo, tem homofobia, transfobia. A gente vai descobrindo com exemplos, com pequenas coisas, né? Então, a questão de ser útil muitas vezes é estar atento, estar prestando atenção, para que quando de fato uma pessoa que é desse grupo peça algo pra gente, ou precise da gente, porque muitas vezes as pessoas não vão falar explicitamente que precisam da nossa ajuda, a gente possa, nesse momento, sermos melhores aliados. Então, sobre ser útil e ouvir, é muito, muito importante estudar, fazer o dever de casa sozinhos e estarmos atentos para quando realmente a oportunidade surgir. Adorei. É isso. Até vou incorporar isso para mim, porque me considero culpada, parte do que você falou, assim, na minha vida pessoal eu sou uma resolvedora de problemas. O problema é muito grande, né? São muitos anos também, exatamente. A gente não vai consertar de uma vez só. Exatamente. E não pode consertar nunca sozinho, sempre tem que ser em comunidade e sempre tem que ser guiado pelo grupo que de fato é mais afetado
por essas desigualdades, por essas injustiças, por essas opressões. Muito obrigada. Vou lembrar de você em algumas situações. Ouvir mais. E assim, falando de educação, quero também deixar uma dica, assim, um livro que eu adorei. O nome dela é Stephanie K. Johnson. O livro chama Inclusifique, em português. Quem me passou a dica desse livro é o Murilo Rosa, da Via, que a Via é um cliente da Manhattan e eles me acompanharam, né? O pessoal, a equipe da Via, que trabalha com diversidade e inclusão, foram, assim, um dos primeiros que me acolheram nesse mundo, assim. Eu falei, eu sou curiosa, eu quero aprender, eu quero ajudar, o que eu faço, por onde eu começo? E o Murilo falou, lê esse livro. E esse é um livro, começa aqui, né? E esse é um livro ótimo, porque ele te leva na jornada, assim, né? Você vai descobrindo problemas que você realmente não viu, não sabia, e ele te traz os tais dos números que eu estava falando. Então fica aí uma dica de fonte. Muito bom. Bem-vinda a trazer outras, se você tiver também, por favor. Eu tenho outro para você que é líder, para você que é um chefe, uma pessoa que gerencia pessoas. Tem um livro que é Radical Candor, da Kim Scott. Acredito que, se não tem o livro em português, tenha vários resumos no YouTube sobre o livro em português. E basicamente trata um pouco sobre isso, como a gente ser um gestor de pessoas bom sem perder a humanidade. E a gente sabe que a gente tem uma cobrança muito grande do mercado para a gente performar, mas como a gente não perde a capacidade de sentir e de sermos pessoas íntegras quando a gente trabalha, né? Parece que a gente conversou algumas vezes, assim, na vida, porque esse é um dos meus lemas, assim. Uma tia minha uma vez falou, é tão difícil manter a ternura no mundo corporativo, né? Porque tudo está acontecendo, mas isso é uma das coisas mais importantes para mim, e acho que legal. Vou dar uma olhada nesse livro, aprender táticas e... Sim, é muito bom. Estratégias, porque nem sempre é fácil. Para a gente fechar, então, Melu, a gente falou um pouco de experiências pessoais, né? A gente falou de projetos, a gente falou de livros, um pouquinho de programas da Google. Para a gente resumir e se for faltando alguma coisa que você gostaria de compartilhar. E aqui eu pediria para você focar nas pessoas que querem fazer alguma coisa, que querem participar de uma mudança, mas que não tem, talvez, um RH muito forte focado nisso, ou que não tenham uma liderança muito forte focada nisso, e que não sejam parte desses grupos que tomam tantas decisões. Mas que, sim, gostariam de ser parte da mudança. Ótimo. Bom, primeiramente, se você está querendo ser essa pessoa, você não está sozinho. Tem várias redes de pessoas que podem acolher você na sua mudança. A primeira coisa que eu posso recomendar, obviamente trazendo um pouco do que eu faço, é o podcast que tenho dentro do Google Cloud, que se chama Ouça Mais Alto. Tem algumas dicas iniciais para quem está entrando neste mundo, né? Então, quem está, por exemplo, querendo se organizar coletivamente dentro da sua organização, fazendo um grupo de afinidade, ou mesmo tendo esse primeiro como buy-in, que a gente chama dentro do mundo corporativo, para a gente conseguir pensar em diversidade de uma maneira mais estrutural. Então, primeiramente, você não está sozinho. Tente se munir, como você falou, Raquel. Vou pegar um pouco o gancho do conselho que você já deu, com toda a questão de estatísticas. Não precisa ter uma estatística da sua empresa. Você pode pegar pesquisas que são feitas em outras regiões, em outras indústrias. Tem várias de consultorias grandes, procurem essas. Eu compartilho várias dessas no podcast sempre, nas descrições de cada episódio eu compartilho todas as pesquisas. Atue sempre em comunidade. A gente não pode fazer nada sozinho, é muito difícil carregar com esse fardo sozinhos, quando a gente especialmente está em estruturas que não ajudam necessariamente a gente. Então, sempre tente se articular com outras pessoas que possam ajudar você, seja você de um grupo subrepresentado ou não. Talvez você seja do grupo sobre-representado querendo fazer e trazer a mudança. Como que é importante você, enquanto pessoa de um grupo sobre-representado, ouvir as comunidades de primeira mão e ouvir realmente o que elas estão querendo nesse momento e quais são as prioridades para a sua organização. Acho que é super importante. Talvez a solução que você tenha pensado para essa comunidade não seja a que a comunidade quer, ou não seja o que a comunidade quer nesse momento. Então, sempre tente se aliar e se alinhar também a esses grupos. E se você é de um grupo subrepresentado, tente buscar aliados na sua organização que possam te ajudar com isso. É muito provável que as pessoas que queiram trazer essa mudança hoje em dia sejam mais júnior,
ou sejam a única pessoa desse grupo subrepresentado no time deles. Então, é muito importante saber identificar bem quem são esses aliados que estão na organização. Então, os que sejam aliados, sejam bem abertos sobre quererem ser aliados também, porque pode ter uma pessoa que está procurando ajuda e ainda não falou em voz alta isso. Então, acho que isso é super interessante também. E por último, não pare de aprender, não pare de ler sozinho ou sozinha. É muito importante que a gente continue lendo, continue aprendendo, porque muitas vezes a gente chega num ponto muito grande de um grande aprendizado e fala, meu Deus, eu entendi tudo. Não tem como a gente aprender tudo. Todo mundo está numa jornada constante, todo mundo vai errar em algum momento. Então, é muito importante que você nunca ache que aprendeu tudo, que parou de aprender. Acho que para mim, como gringa no Brasil, talvez seja um lembrete um pouco mais fácil do que para outras pessoas, porque sempre tem uma palavra que eu não conheço, sempre tem um lugar que eu não conheço, uma religião que eu não conheço, um elemento cultural que eu não conheço, algum elemento até do folclore brasileiro, por exemplo, que eu vou aprendendo e vou vendo de onde vem, quais são as tradições e tudo mais. Mas é isso, como não perca nunca essa curiosidade. Não ache nunca que você aprendeu tudo, porque não tem como. Nossa, adorei. Eu nesse podcast aqui já aprendi um monte. Eu me arrependo de não ter pego um caderninho para ir anotando, mas depois eu vou escutar tudo de novo. Já algumas palavras que eu vou tirar do meu vocabulário, substituir, falar menos, escutar mais. Eu vou fazer a minha listinha. Para mim foi muito bom. E se você tá aqui escutando, eu acho que de alguma forma já conecta com o que a Melu tava falando, né? E se você tá aqui, você tá numa jornada, você já tá fazendo alguma coisa, você tá escutando para aprender, para tentar trazer. Inclusive, obrigada por estar aqui também, né? E continue se munindo dessas pílulas de conhecimento que estão pelo mercado todo. É muito difícil que uma pessoa saiba todas as respostas. Mesmo a pessoa mais especialista vai funcionar muito melhor em comunidade. Poxa, eu te agradeço em nome da Manhattan, no meu nome, de todo o coração de você ter tomado tempo para passar pra gente. O nosso podcast tem uma proposta de trazer realmente esse lado de diversidade e inclusão para os profissionais da área de logística, de supply chain, tecnologia, os profissionais que estão focados em omnicanalidade. A gente percebeu que estava faltando um espaço para falar disso para essas pessoas. E eu acho que você só agregou e realmente trouxe o que essas pessoas precisavam nesse momento. Vamos torcer para que a gente consiga engajar mais gente. Obrigada a você também. Esse foi mais um episódio do podcast Siga o Líder. Hoje nós falamos sobre diversidade e inclusão com Melina Lopes. Recomendo muito o podcast dela. A Manhattan é líder em tecnologia, em cadeia de suprimentos e comércio omnicanal. Além de ter uma solução de ponta, queremos promover trocas para impulsionar e desenvolver o mercado. Nos encontramos no próximo episódio do Siga o Líder. Nos acompanhe também em outras redes. Estamos no LinkedIn e YouTube. Obrigada pela audiência e até mais.